Vamos ouvir o técnico Léo Condé comentando alguns aspectos do jogo. Em relação ao Marco Antônio, desde quando eu adaptei ele ali para jogar de volante, a adaptação momentânea, porque de momento, mas ele já tinha jogado assim também na base, eu conversei muito com ele e ele se sente bem ali e me agradou muito. Ele fez o primeiro jogo aqui contra a Ponte Preta, foi muito bem no meu entendimento, infelizmente ele teve a lesão, então o Marco Antônio a gente teve todo o cuidado com ele e por isso que eu fiz a opção dele jogar ali, que não que os outros, né, o Léo também fez bons jogos em alguns momentos, o próprio Fumaça que teve a oportunidade no último jogo, mas eu acho que para a dinâmica da nossa equipe, nesse momento, eu entendo que a opção melhor seja o Marco Antônio. O Léo Condé, vamos falar um pouquinho sobre essas escolhas dele, né? Ele fez mudanças que algumas já eram esperadas, outras aí apareceram como uma surpresa e o Vitória ainda não voltou a mostrar aquele encaixe. Exato. Ele fez uma boa análise, ele enxergou mais ou menos o que aconteceu no jogo, ele está ali recente ao final da partida, mas ele foi lúcido no que ele falou. Acho que o Vitória colocou Marco Antônio e o Léo Gamalho, dois jogadores que estavam parados, acho que é muita gente. O Marco Antônio vinha a vida toda de zagueiro, embora já tivesse jogado como volante. Ele foi adaptado para volante e percorre uma distância muito maior. É uma solicitação física muito mais acentuada, estava parado, só em ritmo de treino e encarou um jogo num setor onde o Vitória tem sofrido, Paulinho e Jota, né? O Vitória tem muita dificuldade em fazer o desarme, em pressionar, em ser agressivo no seu campo defensivo. Ele assiste muito. Por isso que o CRB, que é uma equipe mediana, que está rendendo abaixo do que pode, colocou o Lucas Arcanjo para trabalhar bastante. Esse foi um ponto. O outro, a organização ofensiva do Vitória também é deficiente. O Vitória não é um time que entra no campo adversário, que circula a bola com lucidez, que abre os espaços. Não, ele passou o primeiro tempo fazendo muita bola longa, esticando a bola. O Léo Gamalho, que é forte, não estava conseguindo ganhar. Quando tentava sair no chão com o Mateuzinho ou Oswaldo, quando eles estavam por dentro, porque eles se revezavam na meia e na ponta. O CRB antecipava, bloqueava e levava na força e quando roubava essa bola no campo do Vitória, encaixava sempre um lance perigoso. No segundo tempo ele consertou isso mais, ou expôs isso menos, e o Vitória foi aos poucos controlando e ganhou o jogo no final. Mas o Léo Condé tem que comemorar com o grupo, validar e valorizar o seu grupo, mas friamente anotar tudo que houve de erro e consertar durante a semana, porque é um jogo na ressacada. É difícil. É um jogo desconfortável, um jogo de pressão, de bola alta, de muito contato físico, típico do futebol catarinense. E o Vitória tem que se adaptar a fazer um jogo inteligente lá. Tem que ser inteligente mesmo, porque a gente viu um CRB que, vou dizer até certo ponto, eu me surpreendi. Porque parecia que o CRB estava jogando em casa, esperando a hora certa de encontrar o momento do encaixe para o gol. E o Vitória estava jogando de visitante, principalmente no primeiro tempo. Primeiro tempo foi o CRB jogando um time organizado, trabalhando certo a marcação, a ofensiva, a defensiva. Isso a gente não viu no Vitória. E na questão do sistema defensivo, quando a gente tem ali naquele meio de campo somente é Marco Antônio, não é Márcio Antônio, não. Ficaram chamando o cara o primeiro tempo todo de Márcio Antônio, pelo amor de Deus. E aí a gente entende que o Rodrigo Andrade fez até um bom trabalho, mas ele precisava ainda precisa, na verdade, de um cara que dê também uma parceria ali melhor, né? Uma parceria, para que esse sistema defensivo, aquela contenção ali, possa trabalhar um pouco melhor. Em relação ao Marco Antônio e o Léo Gamalho, o jogador, quando está sem ritmo de jogo, né, ele sente, e ainda vindo de contusão, ele sente uma insegurança muito grande, com contato físico, né, com mobilidade, e isso requer alguns jogos para voltar. E quando se tem dois jogadores, faz muita diferença, né? Faz muita diferença e aí você tem que puxar o restante para compensar. E nem sempre acontece. E a assessoria de imprensa do Vitória divulgou uma foto agora, Paulinho, Nelsinho e Jota, uma imagem, né, do pé ali do Léo Gamalho, informando que ele teve uma torção séria, dá para ver que está bastante inchado na região do tornozelo. E ele está fora do jogo contra o Avaí. Não sei se foi impressão minha, porque eu não estava no estádio, mas achei que ele foi vaiado pela torcida. Teve um misto. Teve um misto. Mas ele foi muito sacrificado na etapa inicial, né? Ele ali na frente, o Vitória
atrás fazendo bola longa para disputar em cima. O Anderson Conceição é forte no jogo aéreo. Quando ele conseguia segurar alguma bola, os companheiros estavam muito longe. Aí sofre o desarme, né? Ele não é um jogador para puxar contra-ataque. O Léo Gamalho, ele vai aparecer sempre que o Vitória entrar com 5, 6 jogadores no campo adversário e articular para ele trabalhar. Ele se dedicou ao jogo, ficou numa situação difícil no jogo. Acho que se houve vaia, foi até um pouco injusta, embora o torcedor seja livre para isso. Mas ele foi um rapaz que batalhou e, infelizmente, acabou se contundindo. Quando eu digo que teve um misto, porque ensaiaram, né? Tem aquele grupo insatisfeito que ensaiou uma vaia, mas aí automaticamente foi suplantada pelos que aplaudiram também, porque viu o esforço. E outra coisa, o que está faltando é esse encaixe no jogo para que o Léo Gamalho volte a ser aquele cara que ele é goleador. O ano passado ele esteve goleador. Então ele não deixou de jogar bola. É tudo questão de formação, como você entende que você possa servir o seu atleta. Gente, tá comendo um S aí, né? Vamos ter que falar no ar. É das luzes, tá? Fala, Paulinho. Não, o Léo Gamalho ele depende muito dos atacantes, né? Ele é um bom pivô, eu vejo isso, com inteligência. E o time tem que usar essa característica dele. Mas voltando de contusão, sem ritmo de jogo, eu achei também um pouco injusto esse início de vaia. E o torcedor, inclusive, chegou a pedir a entrada do Trellis, né? E quase faz um gol o Trellis. Olha o futebol, amigo, olha o futebol. Eu sempre falo aqui do Léo Gamalho, acho que é um jogador que taticamente pode ajudar muito o Vitória. O torcedor, ele, pela questão do imediatismo, de querer logo o resultado, e o camisa 9 sempre tem esse aspecto, né? De ser o goleador, de ser o cara que tem que estar em campo para fazer gol, e às vezes você não enxerga o papel tático que tem, mas Nelsinho e Paulinho falaram aqui sobre o fato, né, de estar voltando e o sacrifício tático que às vezes você faz durante a partida. Uma recuperação boa aí para o Léo Gamalho, deu para ver na imagem, a gente pode até recuperar, tá bastante castigado ali o tornozelo dele, né? A assessoria do Vitória divulgou agora há pouco essa foto, aí foi uma pancada que ele recebeu no jogo, então já está confirmado que ele está fora do jogo de sábado contra o Avaí na ressacada, né? E abre a vaga aí, quem sabe, para o Trellis, né? Porque o Helder também é um jogador que ainda não caiu nas graças. Como o Trellis entrou no jogo, quase faz um gol de cabeça, que ele subiu muito bem. E o Vitória conseguiu o resultado com ele em campo, a tendência é que seja ele. A não ser que a semana desconstrua isso, mas acho que o Trellis não vai perder essa oportunidade, não. É um jogador que tem mais movimentação do que o Léo Gamalho, tem um poder de finalização, no meu entender, menor, mas um jogador que se movimenta mais, é mais leve. Talvez para o Vitória, na situação de contragolpe, de jogar em transições, o Trellis até faça esse papel melhor. E o Trellis, independente da atuação dele, né, ele ainda tem uma coisa que está fora dessa linha técnica, é a oportunidade. Ele tem feito gols oportunistas mesmo, sobrou para ele. Ele foi lá e fez. Então isso também tem que levar em consideração, porque futebol é o momento. Aproveita o momento que o cara está vivendo e vai lá e coloca ele dentro de campo. É isso aí. E o técnico Léo Condé também falou sobre a entrada do Wellington Ney, né? Que chamou a atenção de forma positiva. O importante é que eu ressalto muito com eles, de continuar trabalhando, que em algum momento vai aparecer a oportunidade. E o Ney, com todo o seu histórico, sua carreira, é um cara que trabalha, puxa o grupo, está sempre treinando, e hoje entrou muito bem, e assim, o campo vai mostrando pra gente. Aqui, eu quero até aproveitar a oportunidade, que às vezes, de repente, o treinador gosta mais desse, daquele, tem preferência por A, B. Cara, minha preferência é pelo Vitória. Aqui tem 2 atletas que eu trabalhei anteriormente, que é o Léo Gamalho, no Goiás, que foi muito pouco, ele estava chegando, eu estava saindo, foram uns 15 dias, e o Giovanni Augusto, que eu trabalhei com ele na base do Atlético Mineiro há muitos anos atrás. Nunca trabalhei com ninguém, não indiquei ninguém assim, para falar que tem preferência por A, B ou C. Minha preferência é para aqueles que me mostram no dia a dia, que está no melhor momento e o que vai ser melhor para o Vitória. Às vezes eu erro também nas minhas escolhas, como todo ser humano erra. A forma de falar e de algumas outras partidas, eu vejo que ele quer ganhar o grupo e deixar o grupo homogêneo, né? Ele coloca o Wellington Ney, ele traz o Marco Antônio e o centroavante, o Léo Gamalho também, para dar ritmo de jogo, porque, querendo ou não, é início de campeonato, né? Mas você dando minutagem para todo mundo,
para chegar lá no meio, mais para frente, o time está bem coeso. Ele tem um perfil de equilíbrio, né, Paulinho e Jota? Você vê que o Léo Gamalho, ele não... O Léo Condé, ele não faz muitas alterações drásticas, né? Ele procura repetir o máximo possível os times, até quando ele faz as substituições dentro do jogo, elas são até certo ponto conservadoras, mas com isso ele está colocando o Vitória aí como líder da Série B e contra números não tem argumento.